Considerando então a parte quando a gente declara as variáveis, começando o programa, nós temos ali por exemplo, declaração da variável x, declaração da variável z. Em C, a variável inteira ela ocupa 4 bytes e a variável float, por coincidência, também ocupa 4 bytes. Se a gente utilizasse uma double, ela ocuparia 8 bytes. Então é importante a declaração das variáveis para identificar o tamanho. Mas não vou me ater nesse detalhe do tamanho, mas sim no conceito. O que nós temos? Quando declara uma variável, existe a memória do nosso computador, que ela é alocada dinamicamente. Então, Random Access Memory. Então, é memória RAM. Então, random aleatório, access, acesso, memory. Então, memória de acesso aleatório. Declarar uma variável x significa que nós vamos na memória alocar um espaço, tá? Esse espaço aqui, no caso, é para uma variável inteira, então é um caso uma variável de 4 bytes. Então, armazena um espaço reservado de 4 bytes. Do primeiro pontinho dessa memória até o último, eu vou ter lá 32 bits que eu consigo representar valores. Tá? Nós não vamos entrar nesses detalhezinhos muito a fundo, deixa isso lá para sistemas operacionais, mas o que a gente tem importante? Que existe um apelido para essa variável aqui que a gente vai chamar de x. Tá? Na sequência, eu estou declarando a variável z, que em algum lugar da memória, tá? Então aqui tem muita coisa, para baixo tem muita coisa. Em algum lugar da memória vai aparecer um outro conjunto de 4 bytes, no qual nós vamos armazenar aqui um tipo float. Tá? Então, essa variável aqui vai ser a z. Isso estou falando de forma bem simplista, né? Tá? A questão do armazenamento de dados em memória. Quando eu falo que x recebe 10, eu estou falando que o conteúdo da variável x vai ser 10. Então, dentro da memória RAM, eu vou colocar lá um conjunto de bits que vai representar o número 10. Tá? Estou simplificando também aqui, colocando o número 10. Na variável z, o número 20.5. Então, também estou conseguindo representar aqui, mas lá é um conjunto de bits que está representando isso. Nós temos um outro conceito, que é o conceito de ponteiro. Tá? Então, no mesmo conceito aqui, mesma ideia de programa, eu posso ter lá meu int main, onde eu tenho uma variável x. Sem tipo não existe variável. Então, int x. Essa aqui é minha variável x. Lá na memória, em algum lugar dessa memória, deixou-se aqui 4 bytes, tá? Essa x aqui, na verdade, ele tem um número, tá? É um número sequencial de memória do primeiro bit aqui dessa memória. Vamos imaginar que esse número seja o 1000. Tá? Não tem muita representação, mas é o número do primeiro bit. Tá? Se o primeiro bit é o 1000, eu tenho 32 bits, significa que o último bit aqui vai ser o 1032, tá? Só para a gente entender o conceito. Então, o primeiro bit é o 1032, 1000, e o último bit vai ser o 1031, na verdade, né? Porque o bit 0 está contando lá. Então, o próximo aqui, se fosse estar disponível esse primeiro bitzinho aqui, seria o 1032, o 1032, tá? Mas o que é importante? Que esse espaço aqui de memória de 4 bytes, desculpa, ele vai ser referenciado por esse endereço. Esse endereço, quem cuida
é o sistema operacional. Para a gente, o que a gente está associando? Que x aponta para esse endereço. Então, é bem tranquilo. Quando eu fizer aqui x recebe 10, significa que lá na memória eu vou estar colocando os bits organizados para representar o número 10. Até aí, nenhuma mudança. O que eu posso fazer? Eu posso ter uma variável inteira, tá? Que na verdade não armazena um número inteiro, mas armazena vamos chamar aqui de ponteiro. O que é isso? É uma variável, tá? Só que essa variável ponteiro, ela não guarda um número, o número 10. Ela guarda endereços de memória. E ela guarda endereços de memória, no caso aqui, de um número inteiro. Eu poderia ter endereço de memória num número float, poderia ter um endereço de memória de qualquer outro dado, tá? Mas eu tenho endereço de memória para armazenar. O que eu faço? Eu coloco o 10, por exemplo, ponteiro recebe 10. Não, isso está errado, tá? Porque o ponteiro não vai receber o número, tá? Isso aqui não vai acontecer. O que nós temos é, quando eu declarei a variável ponteiro, então ela é uma variável que armazena um ponteiro. Então, essa variável também tem um número lá. Vamos chamar ela aqui de 2000 para simplificar. Como que eu trabalho com essa variável? Tá? Primeiro, ela precisa ter aqui dentro dela, nesse espaço, um endereço de memória. Então, não, nesse espaço aqui que eu pintei de amarelinho, tem que ter um endereço de memória. Bom, como que eu vou fazer isso? Vocês já fizeram isso muitas vezes. Por exemplo, eu vou falar que o conteúdo, na verdade, desculpa, que o ponteiro recebe o endereço, é o e-comercial que não aparece, mas é, da variável x. O que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo que a minha variável ponteiro, lembra lá que é a variável 2000, tá? Então, essa aqui é a variável ponteiro. Ela recebe o endereço da variável x. O endereço da variável x, lembram lá que é o primeiro bit, tá? O número do primeiro bit. Ou seja, aqui dentro eu vou guardar o número 1000. Tá. Até aí, sem nenhum problema. Então, guardei o endereço. Mas como que eu trabalho com isso? Olha o que eu posso fazer. Conteúdo do ponteiro recebe 12. O que está acontecendo aqui? Quando eu falo, eu tenho duas formas de falar. Eu falo aqui, o e-comercial, eu falo o endereço da variável. Quando eu coloco o asterisco, eu falo o conteúdo da variável. Então, o conteúdo do ponteiro recebe 12. Significa o quê? Qual que é o ponteiro? O ponteiro vale 1000. O conteúdo apontado por 1000, ou seja, essa variável aqui, ó, ela recebe 12. O que vai acontecer? A memória vai atualizar esse valor. Atualizou para 12. Percebam que eu não mexi com a variável x, ela continua valendo, apontando ali para aquele mesmo lugar, só que de forma alternativa eu consegui mexer no valor que existia dentro da memória naquele ponto da variável. Tá, Ednilson? Legal. Mas qual a vantagem disso? Para que serve isso? Bom, nós já utilizamos, inclusive, eu posso fazer em funções. Então, void função, onde eu passo aqui um inteiro
ponteiro, retorno. Mas, Ednilson, o retorno não acontece, é lá no return. Tá? Mas aqui eu estou fazendo um void para a gente entender. O que eu estou falando? Que o conteúdo de retorno vai ser sempre 0. Tá? Minha função só faz isso. Significa que o meu main, tá? O main precisa de uma variável. Então, int variável. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Variável recebe 5. Inicializei a variável com 5. Só que antes de fazer... E aí eu vou fazer o seguinte. Vou dar um printf nessa variável. Ou seja, eu espero que aqui seja impresso o valor 5. Tá? Essa aqui é o que eu estou esperando. Contudo, eu vou usar aqui a função. Então, eu vou chamar a função, antes de dar o printf, eu vou chamar a função. E aí o detalhe. A função pede que eu passe para ela um ponteiro. Então, ó, quando tem um tipo de dado e o asterisco, ele é um ponteiro para a variável do tipo inteiro. Então, aqui eu estou falando que eu tenho um ponteiro chamado retorno que aponta para uma variável do tipo inteiro. Então, na função, ele espera um endereço de memória. Qual que é o endereço de memória que eu vou passar? Endereço de memória da variável. Olha o que vai acontecer. Ao executar esse programa aqui, vamos deixar lá na memória, vai ter o espacinho de memória RAM. Então, tem aqui o espaço 1005, tá? Que a gente chamou de variável. Tá? Então, o espaço 1005 está aqui. Então, essa variável aqui, ó, fazer essa variável aqui, ela é esse espaço de memória aqui. Na segunda linha aqui, eu fiz que a variável recebe 5. Então, eu coloquei o valor 5 aqui dentro. Então, tá tranquilo, funcionando. Chamei a função e passei o endereço da variável. Mudamos o escopo. É bom vocês entenderem o seguinte, mudamos o escopo. Passamos para o escopo da função. A função tem a variável retorno. O que eu estou passando para ela? O endereço da variável. Variável, o endereço dela é 1005. Então, retorno está valendo aqui, ó, 1005. Tá certo? Vamos lá. Se eu passei o endereço de memória 1005, dessa variável inteira, eu aqui embaixo estou fazendo o seguinte, ó, conteúdo de retorno, ou seja, na posição 1005, atualiza o valor da memória, passando o valor 0. Significa o quê? Que na posição 1005, eu vou colocar o valor 0. Tá? Então, estou colocando o valor 0 na função. É isso que a função está fazendo. Ó. Colocando o valor 0 na posição desse ponteiro chamado retorno. Acabou a função. Ele volta aqui para o main e vai fazer um print. Qual que é o valor da variável? 0. Não é mais o valor 5 que estava antes. Tá? Bom, mas isso só funciona com ponteiro? Sim, só funciona com ponteiro. Se a função fosse diferente, tá? Vamos fazer uma função aqui sem passagem de ponteiro, mas fazendo a mesma coisa. Passando um inteiro, vou chamar de retorno, do mesmo jeito. E aqui eu vou fazer retorno, recebe 0. E só. No main,
nós vamos ter a variável x, que recebe 5, opa, começa inteiro, né? Então, int x, que recebe 5. Vou chamar a função. Agora, eu vou passar o próprio valor inteiro, vou passar a variável valor 5. O que ele vai fazer? Printf vai imprimir esse inteiro, x aqui. Vamos lá, vou aproveitar até o mesmo desenho aqui do lado do espaço de memória. Começou o main, declarei a variável x aqui, que vai ser no endereço 1020, por exemplo. Tá? Essa aqui é a variável x. Então vamos imaginar que existe esse x aqui, ó. É esse 1020 aqui. Bom, então x recebe 5, significa que dentro do x eu coloquei o valor 5. Tá? Então x recebeu 5. Chamei a função. Quando eu chamo a função, mudo de escopo. O x aqui está valendo 5. Quando eu faço a chamada da função, isso aqui é a mesma coisa de fazer retorno recebe x. Ou seja, retorno recebe o valor que está em x. O valor que está em x é 5. Então, significa que, em algum lugar da memória, haverá uma outra variável, tá? Aqui na 800, por exemplo, vamos pensar que tem ordenado aqui. Vai ter essa variável retorno. Então, os argumentos também são variáveis. Então, a variável retorno recebeu o valor 5. Legal. Até aí, tudo bem. A variável retorno recebe 0. Ou seja, a variável retorno ela tem o número 800. Aqui eu vou colocar 0. Legal. Acabou a função. Continuou o main. Ele vai imprimir aqui 5. Porque o valor de x não foi alterado. Então, nós temos aqui o uso de uma passagem de parâmetro por valor, onde eu faço uma cópia do valor. E na anterior, quando eu uso ponteiro, eu tenho uma passagem de parâmetro por referência. Tá? E dá para fazer várias aplicações, fazer aritmética com ponteiros, mudar as posições de memória de uma variável, por exemplo, um vetor, fazendo contas de inteiros, tá? Fazendo conta de ponteiros. Nós vamos dar uma olhada nisso também mais adiante, mas a princípio, a diferença é, eu tenho uma variável que é um ponteiro, tá? Que ela tem um endereço de memória, e a variável que é, vamos chamar assim de física, tá? Não sei, não é o termo correto, mas é uma variável que está lá e não muda, ela está na pilha de memória. Nós vamos conversar isso daqui a pouco também, a gente falar de alocação dinâmica, tá? Então, nesse momento é só, vamos dar uma reflexão em cima do conceito de ponteiros, tá? Nós vamos trabalhar alguns exercícios, alguns fatores para ajudar a entender melhor os ponteiros.